Sejam bem-vindos ao AgriNews Play, diretamente do LPN Congress. Eu vou conversar com Adriano Bailos, ele é consultor internacional em incubação. Você já deve ter ouvido aí no Brasil, segue o Bailos, e a gente segue ele onde ele for. Muito porque bom. É uma pessoa que aborda o tema com muita facilidade, se comunica de uma maneira muito prática e sempre tem muito a nos ensinar. Muito obrigada pela conversa conosco, Adriano. Eu que agradeço a oportunidade. Adriano, vamos direto ao assunto. A gente estava falando aqui do tema de estresse calórico, né, e atuação na incubação. Em ondas de calor, qual é o erro pequeno mais caro que você ainda vê na incubadora ou no nascedouro e o que ele compromete primeiro no embrião? Bom, Priscila, o erro menor que a gente encontra é a não verificação. É não tomar dados para poder tomar ações baseadas em fatos e dados. Esse é o mais pequeno que custa mais caro. E obviamente daí saem erros um pouquinho mais caros que custam muito mais. Por exemplo, deixar de fazer uma climatização em um incubatório que está localizado num lugar quente, que tem várias ondas de calor no ano, é uma coisa que talvez custaria algum dinheiro, mas que traria um retorno financeiro e técnico gigantesco no futuro. A gente está falando aqui de um público latino-americano, esse é um evento para a América Latina, e que é uma região de calor e umidade são altos. Que adaptações concretas você faz para lidar com esse erro? Assim, a gente tem que trabalhar com climatização do incubatório. Os incubatórios novos de etapa única, que a gente chama, já são instalados com climatização, mas na América Latina ainda tem muitas plantas antigas que não foram climatizadas. Climatizar é você pegar o ar externo e colocar ele dentro da planta de incubação da maneira ideal, da maneira correta. Dentro disso, a gente busca aí uma temperatura ideal em torno de 24, 25 graus e tem também que trabalhar com desumidificação. Em lugares muito úmidos, buscar um mecanismo que faça desumidificação desse ar para poder disponibilizar um ar de qualidade com a temperatura e a umidade correta para a incubadora e o nascedor poderem captar durante o seu processo. A gente faz a climatização. Quais seriam as métricas, faixa, alvo, que comprovariam a funcionalidade disso? Vamos falar de medir temperatura embrionária, desvio tolerável? Muito interessante. Para você, na climatização, você tem que controlar a temperatura, a umidade. Além disso, você tem que controlar a pressão de ar. Então, a quantidade de ar que você coloca e a pressão que vai ter, para que a incubadora que está lá a 37, 38 graus, não receba um ar muito frio, por exemplo, ou muito quente. Então, o ideal é você trabalhar aí com 24, 25 graus de temperatura e uma pressão levemente positiva na entrada e levemente negativa na saída, para que hajam as trocas. Dentro do incubatório, nas medições, nas avaliações que a gente deve fazer, e dentro delas a principal é a temperatura embrionária, nós temos que trabalhar com o embrião numa faixa aí de 99,5, 100 graus Fahrenheit, até 101, máximo 101,5, acima disso a gente já começa a ter problemas aí de eclosão e também problemas de qualidade pintinho. Um caso real que você tenha vivido recentemente de onda de calor, você teria dados assim do antes e depois, por exemplo, resultado de eclodibilidade, perda de peso de ovo, umbigo, tempo de bicagem para saída? Sim, na verdade esse é o meu trabalho do dia a dia, é fazer visitas e viver casos reais o tempo todo. Então nós estamos agora chegando no auge de novo, né, do calor no Brasil, e do último verão para cá tiveram vários casos. Um mais impactante foi uma empresa que tinha incubadoras de estágio múltiplo e transformou em incubadoras de estágio único, mas não conseguiu adaptar bem, e aí chegava aí temperaturas embrionárias de 103, 104 graus, e aí a gente chegava a ver 3, 4, 5% de pintinhos que eram descartados, reflexos no campo, mortalidade. E aí nós conseguimos melhorar isso, corrigimos climatização, corrigimos todo o processo, baixamos as tabelas de temperatura das incubadoras, melhoramos pressão de ar e etc. E aí a gente conseguiu chegar em 1,5 de descarte. Por exemplo, gema residual, que é um outro item que a gente mede impactos de temperatura, que estavam perto aí de 18% e o ideal é 10%. A gente conseguiu chegar muito próximo disso, 11%, 12%. Ou seja, revolucionou o resultado dessa companhia. Que efeito residual você observa no desempenho inicial dos frangos de corte na granja? Uniformidade, mortalidade na primeira semana? E se o incubatório só pudesse investir em uma melhoria antes do próximo verão, qual seria e por quê?
Bom, o efeito residual a gente tem visto, inclusive aqui no LPN, nessa edição tem se falado muito, não só inicial. O efeito residual está seguindo a ave até o abatedouro. Tivemos várias palestras que demonstraram isso. Então a incubação está cada vez mais importante no processo da vida do frango. Assim, realmente, na prática, o que a gente vê são problemas de aves que não conseguem se manter em pé, a gente chama de perca de perna no meio da avicultura. São aves que têm residual de gema muito grande, essa gema muitas vezes chega até o abatedouro, convive com a ave o tempo todo. E na prática, perca de eclosão, mortalidade inicial e mortalidade depois dos 30 dias também, morte súbita, por causa do aquecimento que a gente vê no incubatório. Óbvio que se puder fazer o incubatório dos sonhos, a gente recomenda etapa única, né? Trabalhar com máquinas de estágio único de incubação climatizado. Mas se eu tenho um incubatório antigo e eu quero evoluir um pouco isso, minha recomendação é climatizar esse incubatório, porque o incubatório de estágio único ele utiliza o ar para resfriar as máquinas. Então, se eu tiver um ar com uma temperatura ideal durante todo o ano, pelo menos a estabilidade do meu resultado eu consigo garantir. Adriano, a gente fez o Incubafórum no Brasil em maio, lá em Maringá. E eu me lembro assim, de haver um comentário geral das pessoas falando sobre o tamanho que é a avicultura, o volume de recursos que ela mobiliza. E o incubatório, ele é literalmente onde esse negócio nasce. E a importância do investimento. É fundamental, são coisas que podem parecer um custo, mas é um investimento, né, que vai refletir, pelo que você falou, na vida inteira do animal e um peso enorme de impacto econômico e financeiro no negócio. Sim, sem dúvida nenhuma. O incubatório a gente fala que sempre foi o patinho feio da avicultura. Era ali um mal necessário para transformar um ovo produzido em pintinho e o frango poder criar esse pintinho lá na frente. Mas agora, com o avanço das pesquisas e com a chegada de novas tecnologias, passou a se entender a importância de uma incubação bem feita. Os reflexos de uma incubação bem feita ou mal feita têm seguido, como eu te disse, por toda a vida do frango. Nós temos ouvido relatos, por exemplo, de condenas de abatedouro ligados à incubação, né? E porque as linhas genéticas têm evoluído, geram mais calor, têm um metabolismo mais rápido e com isso as empresas estão se voltando para a importância do investimento no incubatório. Então, assim, os incubatórios novos hoje, eles trazem um ganho de resultado muito, muito grande. E aí, oxalá agora, tomara que a gente deixe de ser o patinho feio e passe a ser um foco de investimento, porque com essa evolução os paybacks estão muito mais rápidos. A gente vê incubatórios aí com investimentos que em menos de 3 anos praticamente já se pagaram com ganho de resultado. Então, eu acredito que a visão está mudando, a ideia está mudando e o incubatório está se tornando aí um protagonista no nosso mundo da avicultura. E a AgriNews está te trazendo agora como embaixador do Incubafórum 2026, que volta para Maringá, que foi um evento que acabou tendo um impacto muito forte perante as pessoas que atuam no setor, por haver um espaço exclusivo de abordagem desse tema. Eu queria que você trouxesse aí as novidades para nós. Então, recebi esse convite com muita felicidade, muito feliz mesmo, porque esse incubatório promovido em Maringá foi um evento disruptivo, que apostou em trazer só pessoas de incubatório. Geralmente o pessoal diversifica para tentar atrair o público e surpreendentemente lotou e eu vi muitos amigos meus, conhecidos, gerentes de incubatório que eu trabalho no dia a dia. E aí foi um evento empolgante que animou as pessoas, que foi muito bem comentado. E quando eu recebi esse convite para ser o embaixador, fiquei extremamente feliz, muito feliz mesmo. Espero que seja um grande evento, nos esforçaremos para isso. E gostaria de convidar todos vocês, meus amigos, colegas do incubatório, para estar com a gente aí em maio de 2026, lá em Maringá, no próximo Incubafórum. É isso aí, pessoal. 2026 tem mais Incubafórum. Segue a AgriNews e segue o Bailos. Não se esquece, come ovo, frango, bebe água, faz exercício físico e... segue o Bailos. Segue o Bailos. Obrigado.